autocuidados é outro setor aí do desenvolvimento, vamos dizer assim, que é muito importante também. Aí, gente, eu sempre falo que a autonomia é vida, né, para os nossos filhos, a gente tem que incentivar sim. As nossas crianças não são todas, mas muitas têm dificuldade motora, então, muitas das vezes, a gente tem essa pequena... A gente faz tentando acertar, né, mas a gente acaba fazendo tudo por eles, e isso é uma coisa que a gente tem que se segurar um pouco. Eles são capazes, eles têm que ter autonomia. Então, tudo que você puder fazer sempre e deixar a criança ter a vontade, mesmo que ela faça errado, tá, gente? Ai, a minha professora aqui, Isabel, você que é maravilhosa, prof. Muito orgulhosa de você estar aqui na minha live. É tarde, né? Você tá acordada ainda. A gente, é muito tarde a minha live, mas esse é o horário que eu posso. Fico feliz, professora, de você estar aqui. Então, gente, a questão dos autocuidados, né? Isso é importante demais para criança autista. E a gente faz isso, a gente erra. Então, às vezes a gente fala, mas ele vai vestir o shorts, ele vai ficar tudo torto. Fica torto mesmo, fica torto. E na hora, tenta, nem deixa ele ir. Depois dá um jeitinho, você dá uma corrigidinha de leve, ele nem corrija na hora, sabe? Deixa ele fazer as coisas sozinho, é muito importante isso daí. A gente vai ter uma live que eu vou falar só de AVDs, tá? Com dicas para vocês bem interessantes. Ou vou fazer um vídeo também, alguma coisa assim, que eu acho que isso é fundamental. Quando a gente fala de autocuidados, a gente amplia demais, porque tem aquele negócio, né? As mamães, às vezes, elas querem a criança alfabetizada, elas querem a criança super socializada, a criança voando, né? Por mais que ela tenha os atrasos e tal, mas a gente quer isso, só que a gente às vezes esquece do básico, né? A criança que tem um mínimo de autocuidado, já tem uma certa autonomia para usar um banheiro. Então vamos ensinar isso, que é bem importante. Aqui, gente, é bem simples, é praticamente autodescritivo que está escrito aqui na parte de habilidades, se vocês pegarem o arquivo, tá? Tem coisas assim bem básicas, eu vou colocar de 3 a 4 anos aqui alguma coisa. Se ele for menino, ele usa o sanitário, ele usa em pé o sanitário, né? Se ele assou o nariz quando você lembra, filho, vai lá assar o nariz, né? Se ele sabe colocar as luvas sozinho, né? Desabotoa botões grandes, ele coloca, abotoa e desabotoa. Se ele lava, ele enxuga o rosto dele sozinho, sem ser lembrado. Então, é bem fácil os que estão aqui, tá? De autocuidados, é bem fácil. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma para identificar. Isso tudo que eu falei agora, por exemplo, é de 3 a 4 anos, tá? De 4 a 5 anos é mais fácil ainda. Se ele encaixa, se ele lava as mãos, o rosto, seca, se limpa sozinho, né? Na questão do vaso. É muito fácil aqui, não tem muita coisa não. Penteia os cabelos sozinho, pendura roupas em cabides. Isso aqui é uma habilidade super difícil, hein? Pendurar no cabide não é tão fácil assim para uma criança, para ter a coordenação bimanual ali, né? Se ela consegue colocar os cordões no sapato, a gente não tá falando aqui de amarrar, mas a gente tá falando de enfiar pelo menos, né? Isso é uma atividade até pedagógica bem interessante. Escovar os dentes sozinho, né? Tomar banho sozinho. Precisando, ali com 4 a 5 anos, com alguma ajuda verbal, alguma ajudinha ali, mas praticamente todo o banho sozinho, só com alguém auxiliando, 4 a 5 anos. Aí para 5 a 6 anos, ó, olha que legal aqui, ó. Se ele serve a mesa e passa os demais a panela de comida, bom, esse daqui... A gente, às vezes, tem que ver como que é a família. A gente, vocês sabiam de uma coisa interessante? Eu coloquei uma vez as panelas na mesa, não tem esse costume, mas eu coloquei em travessas, assim, só para o Rafa se servir. A gente fez isso por um tempo. Eu lembro bem na época que a gente estava avaliando ele, foi até uma sugestão da TO. Então, é muito importante a gente fazer essas modificações. Às vezes, não, mas eu não faço isso. Mas vamos tentar fazer? Vamos tentar modificar? Fazer isso aqui, porque pode ser que seja, que vai dar certo, né? Você tá trazendo habilidades novas para a criança, então super vale a pena. De 5 a 6 aqui, se ele prepara a sua própria caneca de café com leite ou de Toddy, alguma coisa assim, a gente pode dar para a criança tentar fazer as coisas sozinho, né? Preparar um lanchinho simples, passar um doce num pão, alguma coisa assim.
Aí já vem outras coisas também, ali de 5 a 6, que amarra cordões de casaco, de capuz, aperta cinto de segurança no automóvel. Será que ele faz isso? Ai, tem uns comentários que eu deixei passar. Você tem atividades para criança de 12 anos que ainda não alfabetizou e não tem coordenação com a escrita? Gente, atividades, esse negócio da idade de 12 anos, eu vejo que é porque não é a gente poderia pensar numa atividade não tão infantilizada. Como a criança tem 12 anos e o teu foco é a alfabetização, eu procuraria que você pensasse em coisas que a criança realmente gosta muito, né? Que tem a ver com o hiperfoco dele. Então, você pode criar essa atividade. Você pode no Google baixar imagens das coisas que ele gosta, porque às vezes um autista ele tem muitos hiperfocos. Então, você pode baixar essa atividade com ele, mas assim, como que eu vou escrever, como que eu vou fazer? Procurar alternativas. Criança que não escreve, a gente tem que ter uma criatividade bem grande mesmo. Eu sempre falo que é legal você trabalhar primeiro com um alfabeto móvel, né? Isso aí você não pode abrir mão. A criança que não escreve, por mais que ela tenha dificuldade na escrita ali, né, motor ali de estar pegando no lápis, você pode usar lápis 8B, lápis 8B, que é lápis que tem uma grafite mais forte, enrolar ali em volta dele um EVA, deixar ele grossinho, porque esse lápis só tem fininho, tá? Você pode estar usando também o giz de gel para essa criança primeiro desenhar, fazer esses traços assim simples. Eu não sei se você chegou antes ou depois. Isso daqui já é uma pré-escrita e depois você ir passando de vários materiais. Mas é bem complexo, né? A gente falar assim de alfabetização, mas eu penso assim, que quando a gente tem uma criança que tem uma idade já 12, 14, até menores, tá? A gente sempre tem que pensar assim, tá, ele não escreve, então deve ser uma coisa difícil para ele, né? E aversiva, geralmente. Quando a criança chega nessa idade e não escreve ainda, a gente tem que pensar em algo bem interessante. Então, pega esses hiperfocos dele e monta alguma coisa ali. Usa letras móveis, usa materiais diferentes, e aí vocês vão trabalhando juntos. E dá certo, viu? Porque eu tive que me reinventar aqui. O Rafa, na época que ele ficou em casa comigo da pandemia, eu tive que inventar 1000 coisas e deu certo. Mas eu fui só nos hiperfocos, depois a gente vai saindo dos hiperfocos. Agora, gente, eu vou passar para o desenvolvimento motor. Até que eu fui rápida hoje, não demorei muito. Mas, viu, Juliana? Depois, se você tiver mais alguma dúvida, me chama no direct, eu mando alguma coisa para você, tá bom? Fala assim, eu tava lá na live e tal, porque eu não lembro depois do nome, de quem eu falei. Muita gente. Aqui o desenvolvimento motor, gente, ele traz uma certa... A criança evolui bastante, até em outros quesitos, porque igual a gente estava falando da escrita aqui, né? Com essa mamãe que mandou, professora. Dani, você é incrível. Ah, obrigada, meu amor. Por exemplo, assim... Ela estava falando ali do desenvolvimento motor. Você vê como que tudo casa, né? Geralmente, quando a criança ali, se ela é uma criança que não escova os dentes sozinha, provavelmente é uma criança que não escreve, né? Se é uma criança que não sabe pular, não consegue pular com os 2 pés, geralmente é uma criança que não consegue desenhar, fazer certos desenhos, que ela não tem um certo equilíbrio. Então, tá tudo ligado. Por isso que é muito interessante a gente repassar todas essas áreas do desenvolvimento, que aí você vai achando... Vai riscando ali o que ela não faz, você vai encontrar aonde que estão as lacunas que a gente precisa preencher, tá? Então, ali de 1 ano, fala várias coisas, ó, sobe escada, coloca o pé e vai alternando, né? Encaixa, constrói torres de 3 blocos, tal. Eu vou começar ali com 3 a 4 anos, tá? Em diante. Mas lembra de repassar toda a idade, desde lá do início. Faz um quebra-cabeça de 3 peças, corta algo em pedaços com tesoura. Olha, tesoura, né? Tesoura é um negócio que daria aqui uma novela para contar tudo que a gente já passou com tesoura aqui em casa. O Rafa realmente, por toda essa questão que ele tem, tesoura foi bem difícil. Então a gente começou, eu tenho que vir preparada aqui para mostrar para vocês as coisas. Não tem nenhuma tesoura aqui perto, mas eu comecei com massinha de modelar, tá? Massinha de modelar é bem fácil da criança estar cortando. Tem umas tesouras que tem mola, tem aquelas assim da Faber-Castell que a criança só faz esse movimento, não precisa enfiar os dedos, né? Ela só faz assim, né? Aquela vai e vem.
É bem interessante usar aquela vai e vem no início para ela conseguir, para ela ter essa... Nossa, eu consegui cortar uma cobrinha. Vamos fazer a cobrinha primeiro. Primeiro pega lá a massinha. Vamos fazer a cobrinha, né? Faz a cobrinha e depois vamos cortar. Esse aí, se vocês forem nos meus destaques de motricidade fina, vocês vão ver muito ali o Rafa cortando massinha. Foi ali que a gente começou. A criança chuta uma bola grande quando é enviada para ela, né? Se ela chuta, ela anda na ponta dos pés. Esse andar na ponta dos pés é até meio estranho a gente falar disso aqui, de uma habilidade que na verdade é estereotipia, né? De algumas crianças autistas, mas a gente pode estimular isso aí. E eu acho bem engraçado quando eu vejo essa parte aqui, se a criança anda na ponta dos pés. Mas é uma certa habilidade, porque inclusive a criança que consegue andar na ponta dos pés, uma criança que não está desfraldada, por exemplo, não anda na ponta dos pés, como habilidade assim. Porque estão ligados aqueles músculos, né? Principalmente o músculo aqui, o esfíncteres, né? Então tem tudo a ver. Se a criança, provavelmente, ela não é desfraldada, ela não pula também com os dois pés. É também uma habilidade motora que está ligada com o desfraude, né? Com o controle dos músculos. Aqui, gente, pedalar triciclo. Pedalar triciclo, olha que coisa. É uma coisa que aqui em casa a gente nunca teve, que o Rafa nunca se interessou. Ele foi andar de bicicleta já direto, bem depois, né? A criança dá cambalhotas para frente, né? E depois ela dá cambalhotas para trás. Ela sobe escadas, alternando os pés. Ela para a bola com as duas mãos. Quando se você jogar, ela pega com as duas mãos, né? São várias habilidades. 4 a 5 anos. Ela salta sobre uma corda suspensa a 5 centímetros. Olha aí os circuitos motores, que é tudo de bom, que a gente trabalha um monte de coisa, né? Circuito motor é tudo de bom. Olha aí, ensinar a criança a fazer cambalhota. Esse é muito legal que você está ensinando em casa também, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Une 2 a 3 pedaços de massa de modelar, né? Pegar uns pedacinhos e unir. Massa de modelar, gente, é uma atividade, uma brincadeira que para crianças que têm dificuldade motora é meio chato, meio aversivo. Mas aí tem uns acessórios, você pode pegar até espremedor de limão, jogar a massa de modelar ali dentro para sair tudo aquelas, né? Como se fosse um macarrãozinho assim. Tem até alguns apetrechos que você pode comprar aí. Aí a atividade fica um pouco mais legal, mas é uma coisa que aqui sempre foi tudo que você envolver, motricidade fina, habilidade aqui sempre foi um horror. Então vocês têm que ver, tem criança que vai super bem nisso e já tem dificuldade no motor amplo, né? Já tem uma dificuldade de pular, já tem uma dificuldade de chutar uma bola, que aqui já não era o nosso caso. Olha como é diferente. Aqui sempre foi o fino o problema. E o grosso não, tanto que o Rafa anda de bicicleta e tudo, só que o fino a gente já demorou para adquirir. Então é uma coisa particular de cada criança, a gente tem que avaliar bem e pensar sempre em alternativas, principalmente adaptação de material nessas horas, né? Na hora da gente fazer qualquer tipo de atividade dessa, pensar numa possibilidade que possa ajudar a trazer um certo conforto para a criança, algum tipo de adaptação, mas depois você vai tirando e vai tentando construir aquela habilidade exatamente do jeito que tem que ser, né? Então fazer cabo de guerra é bem legal também. Tem muita coisa que a gente pode fazer em casa, dentro de casa, quem não tem espaço, fazer circuito motor. Gente, circuito motor é assim, uma coisa que vocês têm que colocar. A gente vai falar em breve da rotina mesmo. Eu vou dar para vocês vamos supor assim, sabe aquelas atividades que não pode faltar mesmo? Aí eu vou trazer para vocês. A gente vai falar disso ainda. As principais, assim, que você tem que colocar, sei lá, de segunda a sexta, coloca o circuito motor 2 vezes por semana. Como que você vai fazer esse circuito motor? Eu vou dar umas dicas para vocês. E outras coisas mais, tá? Que eu vou pegar o meu cronograma de atividades, que é aquele vídeo bem legal lá do YouTube, e a gente vai trazer algumas alternativas aí para vocês fazerem. Só que aí, na hora, por isso que eu tô querendo que vocês vejam isso, na hora que vocês forem fazer isso aí, vocês têm que levar em consideração, não porque eu tô falando que é importante o circuito motor, mas será que é importante para o seu filho? Ou no momento o seu filho tá super bem nisso e o problema dele é mais o fino? Então você tem que mexer mais com a mãozinha dele. Então você vai ter que ver, né? Identificar o que é mais importante para o seu filho. Por isso que a gente está repassando essas habilidades para a gente construir cada uma de vocês, né? Construir aí o foco, né?
aí pro filho de vocês, que isso é importante. Mas, em geral, a gente tem que bolar atividades que englobem todas essas áreas do desenvolvimento. É isso que faz a criança andar, gente. É esses tijolinhos que a gente tem que construir devagar, tá? Não é uma coisa super fixa. Ai, segunda-feira é o dia do livro. Ai, terça-feira é o dia que ele vai brincar com massinha de modelar. Não precisa ser assim. É uma coisa assim, tranquila, tá? Sem pirar, tá bom? Mas dá certo. Pode acreditar que dá certo. Outras coisas aqui, ó. Vamos terminar aqui, de 5 a 6 anos. Recorta a figura sem sair mais que 6 milímetros da margem, nossa. Usa o apontador de lápis. Ó, gente, o Rafa tem 9 anos. Eu até esqueci que ele fez 9 anos. Agora ele tá usando apontador de lápis. E ele não gosta muito não, tá? Estica os dedos tocando o polegar, cada um deles. Eu aprendi isso no curso da Amanda Vilela. Eu tenho que pegar aquelas aulas que eu tenho dela e trazer algumas coisas pra você. Mas isso é muito importante, ó. Fazer isso aqui, ó. Se ela consegue fazer isso aqui, ó. Você pode treinar isso com ele. Se ele consegue fazer isso aqui. É uma habilidade importante aqui para as mãozinhas. Dobrar papel quadrado em 2 vezes, tá? De repente convidar ele para fazer um aviãozinho. Vamos fazer um aviãozinho com a mamãe? E aí chamar ele para fazer um barquinho. Rasga a figura simples de um papel, né? Pula a corda sozinho. Pular corda sozinho é difícil, gente, mas também é uma habilidade que pode ser conquistada. Anda de bicicleta, né? Escorrega descendo um monte de areia ou terra. Interessante. Às vezes tem criança que tem dificuldades sensoriais, né? Principalmente no vestibular, no proprioceptivo, que não consegue usar os brinquedos do parquinho adequadamente. Isso é muito comum. Às vezes o nosso filho vai lá no parquinho, mas tem brinquedo que ele não sobe, né? Tem brinquedo que ele não vai, um certo medo. Às vezes ele tá se sentindo muito solto, né? O corpo dele tá meio flutuando, que a gente fala. São questões do proprioceptivo ou do sistema vestibular. Quero lembrar aqui para vocês que a gente vai falar disso também, tá? Todos esses, a minha programação das lives, tá? A gente vai falar também de todas essas questões aí sensoriais também, que isso daí é uma questão de saúde pública das mães. Não é verdade? A gente precisa. Gente, é bastante coisa aqui, mas eu quero só falar mais alguns aqui, ó. Se ele salta e gira de um só pé, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer, vocês podem fazer aí na casa de vocês, na calçada ou dentro de casa, pegar a palmilha de sapato normal, né, de vocês aí, desenhar o pé, né, pé em cima, embaixo, um pé, 2 pés para a criança pular, né, 2, 1, dar uma distância, uma certa distância para ela pular no bambolê, que isso tudo a gente pode fazer no circuito motor, como eu falei para vocês, mas a gente pode estar fazendo essas coisinhas, uma pequena trilha aí dentro de casa para a gente avaliar se ela consegue fazer isso daí. O movimento é uma coisa tão importante para o aprendizado das nossas crianças, porque o movimento amplo e fino, ele não pode faltar na rotina, tá, gente? Então, se fosse para falar alguma coisa assim que não pode faltar, são várias, né, claro. Mas uma das coisas é movimento, atividade de movimento. E se a gente não pode fazer isso aqui em casa, se está corrido, leva para o parquinho. Leva para o parquinho. Hoje em dia, quase todas as cidades têm um parquinho aí. Leva a criança para pular no parquinho, isso é importante, não pode faltar. Parquinho é vida, né? Um gramado para a criança correr, leva uma bola, isso é muito importante. Uma coisa que não pode faltar é movimento, tá? Se a criança dependura-se por 10 segundos numa barra horizontal. Isso aqui é parquinho também, ó. Olha, se vocês pegarem esse arquivo aqui na parte do desenvolvimento motor, tem muita coisa aqui que você pode fazer no parquinho, tá? Então, usar todos, pode ser uma meta, né? Que meu filho use todos os brinquedos do parquinho. Às vezes eles não têm interesse, tá? Às vezes eles não têm interesse porque eles têm alguma questão sensorial, igual eu falei, na equilibração, ali na questão do sistema vestibular ou proprioceptivo. A Rafa, uma vez ele parou de balançar e depois ele voltou a balançar. A gente colocou a rede em casa, ele voltou a balançar. Tem um balanço aqui. Esse balanço que tá pequeno hoje para ele já foi de enfeite, porque tem uma época que ele não usava, né? E eram questões vestibulares que a gente foi fazendo, a atividade foi melhorando.
e tem o perfil deles, o perfil sensorial muda muito, né? Lourdes, não tem problema, tá, Lourdes? Eu vou salvar essa live aqui. Daqui pra frente, quando der pra mim salvar, eu vou salvar. Algumas eu vou salvar e deixar no canal, mas a maioria eu pretendo, pelo menos essa aqui dos arquivos, pode ficar tranquila que vai ficar salvo. Depois você assiste, tá? Então, gente, o parquinho é importantíssimo. A gente pode colocar aí na rotina, tá? Vocês querem que vocês fixem isso que eu quero falar pra vocês. Não existe a receita de bolo, né? Igual eu falo, mas a gente tem que fazer a nossa própria receita. Ou seja, baseado aí nas dificuldades do filho de vocês, que vocês vão pensar em alternativas. Mas dentro dessas alternativas possíveis, tem algumas coisas que não podem faltar, né? Por exemplo, uma coisa que não pode faltar, que a gente já conversou, que a gente viu em muitas habilidades ali, a leitura, né? Então, todo dia, uma hora do dia, você pega um livrinho. Eu gosto de fazer muito antes de dormir, né? Pegar um livro. Ah, Dani, mas o meu filho, ele não olha, né? Ele nem presta atenção. Não tem problema que ele não tá prestando atenção no início. Você vai fazer aquilo religiosamente. Todo dia pegar um livro. Nem que você folheie, só fala os detalhes. Pega um livro que não tenha... Você pode sempre pensar, sempre, né? Autista, né, gente? A gente tem que pensar numa coisa que chame a atenção deles, que ele vai bater. Então, se ele gosta de dinossauro, pega um livro de dinossauro. Se ele gosta de animais, um livro de animais, um livro de textura, um livro de algum personagem. Pega livros da Peppa, livros do Pocoyo, coisas assim. Eu até tive que, quando o Rafa começou a ler há pouco tempo, eu tive que montar um livro com imagens da internet. Eu montei, eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar isso no Stories pra vocês. Eu montei o livro para ele ler, porque é uma história que não existe, mas aliás, existe, mas é um desenho da Peppa, porque ele gosta muito daquela sequência lá, e eu queria que ele lesse. Então eu peguei a cena por cena e embaixo eu escrevi. Mães, né? Mães fazem tudo. Mas eu sei que deu muito certo, e aquele é o livro dele, que ele fala, que ele gosta mais de todos é esse. Mas eu sempre li para ele. Então a leitura todos os dias, colocar música todos os dias, e eu falo música, não é música só clipe, música para eles ouvirem, porque a gente treinar a escuta da criança é importantíssimo, até para preparar para a alfabetização. A criança que não conversa, a gente tem que conversar bastante com ela. Ela não conversa, não dialoga, ela fica só na ecolalia, mas você vai conversar, você vai contar, você vai estimular essa conversação, vai chamar o pai para conversar alguma coisa. Na hora do almoço vocês vão estar conversando. Tudo que a gente faz é exemplo, né, para eles. Então a música não pode faltar. Você pode pegar instrumentos musicais simples, gente, essas flautinhas, tamborzinho, tem aí uns objetos que fazem barulho para você fazer a musiquinha junto com ele. E aí você já vai estar trabalhando também a consciência fonológica, vai estar trabalhando rimas, né, nas musiquinhas. Essas musiquinhas aí que tem todas aí na internet. Coisa que não pode faltar, o circuito motor, igual eu falei, ou o parquinho, tá? Pelo menos 3 vezes por semana. E brincar todo santo dia. O brincar, como quem já conhece a minha história já viu, quem tá no nosso grupo lá, já viu um aulão que eu fiz para vocês sobre brincar. Quem não estiver no grupo e quiser entrar no grupo, deixa eu ver, me chama no direct que eu mando o link para vocês, tá? E quem tá lá no grupo viu a aula que eu fiz, que eu coloquei lá, tá no canal essa aula, mas eu já coloquei lá, porque aí todo mundo assiste de uma vez só, já fica todo mundo, né, já assistindo. Dando boa noite pra quem tá chegando, tem bastante mamãe chegando. Esse horário é ruim, gente, pra vocês? Falem pra mim aí se vocês gostam desse horário. Eu acho que eu penso em fazer um pouco mais cedo, mas eu também não sei. Tem umas seguidoras minhas de Portugal que acham muito difícil esse horário. Pra elas lá é madrugada, né? Como diminuir a letra está enorme. Isso é muito normal, gente. Mas pelo menos a gente tem que pensar toda a parte positiva. Tem letra, tá escrevendo, aleluia, Senhor, obrigada. Agora a gente tem que diminuir. Isso é gradativo, é difícil mesmo. Porque às vezes quando a criança demora para escrever, ela começa a escrever assim, voando, né? E aí a gente tem que ir adequando, colocando margens.
O caderno do Rafa já foi desse tamanho, as margens, agora é assim, ainda ele não escreve naquela pequenininha. Aquela pequenininha lá, não tem como escrever, tá? Mas o que a gente pode fazer, diminuir a letra, é aos poucos, colocar sempre... Só que aí que tá. Esse negócio da letra tem muito a ver com a motricidade ampla também, tá? Então, é bom fazer circuito motor também, né? Pedir para ele escrever no chão, desenhar. Tudo que você quer fazer aqui no papel, né? Tudo que você quer fazer aqui no papel, você tem que produzir para a criança que tem dificuldade, que eu tô falando. Você tem que produzir no grande, assim, no chão para ela andar. Arrisca, se ela não sabe riscar assim, você tem que fazer ela riscar no chão, ela passar ali no chão, fazer assim, pegar fita ou corda para ela andar. Tem que casar o amplo e o fino, é o que mais ajuda a criança a construir essa motricidade fina, essa questão das métricas da letra, tem tudo muito a ver com o motor amplo da criança, muito a ver. Eu tenho alguns vídeos no canal, se vocês quiserem dar uma olhada lá, tem como que é o nome da playlist, meu Deus, de coordenação motora fina, que lá eu tenho vídeos assim que eu já fiz, não sei se vocês já viram o Rafa riscar. Eu coloco tinta dentro das tampas para ele riscar, assim, para ele fazer o círculo. Aí ele pula dentro do bambolê. Isso tudo foi os psicomotricistas e dos cursos que eu fui fazendo aqui. Essa adequação do grande para o menor, essa construção a gente precisa fazer com a criança autista. Se a gente ficar só no grafomotor, sobe e desce, cruza, e não trabalhar o amplo, por isso que eu falo, parquinho é tudo de bom, porque quando a criança começa a brincar bastante no parquinho, você vai ver o desenvolvimento dela mudar no fino. E aí vai vir a escrita, aí vai vir o escrever na linha, aí ela vai começar, a letra não vai começar a sambar lá para cima, ela vai ter um certo controle. Aí o controle postural, ele vem parar aqui, ó. Porque aqui é o mais sofisticado, mas a gente tem que trabalhar o grande, né? O amplo primeiro. Então, por isso que eu falo, o parquinho é importante para tudo isso. Deixa eu ler só mais essa... gostou desse horário, mais cedo já não conseguiria. Beleza, então eu vou continuar. Porque sempre quando eu pergunto, todo mundo fala que gosta desse horário. Então tá ótimo, beleza, vamos continuar. Eu gosto desse horário. A Tati disse que hoje, porque deu uma chuva nesse horário, a internet tá vacilando. Aqui choveu bastante. Meu cabelo tá uma porcaria, ó. Tadinho do meu cabelo, tá tudo assim, ó, de frizz. Gente, mas é isso. Eu acho que hoje é só. Eu vou colocar lá nos stories as atividades que eu prometi pra vocês, tá? Eu já até tirei, já até anotei aqui. Quem quiser entrar nesse grupo, entra, me chama no direct. Amanhã eu vou pegar o direct de cabo a rabo e vou ver quem deixou recado pra mim lá e vou responder, tá, gente? Prometo pra vocês. E a gente vai voltar na semana que vem. Eu vou pensar no que a gente vai falar. Mas a gente vai construir esse aprendizado juntas e eu quero trazer alternativas. Acho que hoje eu consegui falar um pouco mais, a gente terminou o arquivo das 580 habilidades. O que vocês vão fazer com essas coisas que vocês riscaram, aquelas habilidades que a criança não faz? É naquilo ali que vocês vão focar, tá? Meu filho não tá escovando os dentes sozinho, então bora, vamos fazer isso aqui. E não eu sei que vai ter um monte de coisa lá que teu filho não faz, e eu acredito que seja assim, porque aqui também tem um monte de coisa que a gente não conquistou e é normal. Então você vai eleger o que é mais importante no momento. O que é mais importante no momento? O que está mais atrasado, o que está prejudicando ele, que você acha? É aquilo ali que você vai focar. Não adianta a gente querer fazer tudo, montar tudo que a criança não faz, senão você vai pirar, gente. E a gente tem que eleger. Na época que eu tinha o problema com o Rafa, com a escrita, eu deixei a fala um pouco de lado. A gente parou de ficar só na estimulação de fala, e vamos conversar, ele tem que falar, e vamos relatar, vamos estimular para ele conversar. Eu deixei de lado, porque o meu objetivo naquela época era a escrita, porque ele estava indo já para a primeira série, não gostava de escrever, né? Não estava querendo ir para a escola, né? Ele pegou a versão da escola, da escrita, de tudo. Então foi muito difícil. Então esse foi o meu foco, eu deixei tudo de lado.
Então, às vezes a gente tem que elencar as coisas que são mais importantes no momento. E é aí que tá o segredo pra gente não pirar. Porque se a gente quiser fazer tudo, a gente não consegue, né? Por mais que a gente é bem heroína, todas nós somos, mas a gente não tem capacidade de fazer tudo isso, né? Beijo pra vocês, as mamães do grupo também que estão me acompanhando. Adoro vocês, eu quero abrir o grupo nesse final de semana pra gente conversar um pouquinho, se vocês quiserem também conversar, mas o grupo, a princípio, ele fica fechado só pra gente colocar os materiais lá, mas tá bem legal. Um beijo pra todas. Boa noite, gente. Beijo.